pessoal, eu sou a Tatiana Fonseca e hoje eu estou aqui porque vai começar mais um programa Conectados com a Escola. Quem adivinha que bandeira é essa? De qual país? Não ouvi. De qual país, gente, que é essa bandeira aqui? Ah, alguém falou do Brasil? Isso mesmo, isso é a bandeira do Brasil. E quem adivinha por que hoje eu estou assim com a bandeira do Brasil? Será que na semana passada os professores trabalharam com vocês o dia 7 de setembro? O que será que aconteceu no dia 7 de setembro? Então, hoje eu estou aqui porque eu estou brincando que eu sou o rei de um lindo país e que hoje eu vou lutar pela sua independência. Ah, vocês acharam legal a minha espada de jornal e o meu chapéu? Ah, vai ter uma professora que logo vai ensinar para vocês como fazer uma igualzinha a essa, tá bom? Mas para iniciar o nosso programa de hoje, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Que tal? Para esquentar, já que nós estamos em 7 de setembro. Combinado? Então tá bom. Eu não vou explicar sobre 7 de setembro não, porque a Eliane vai contar a história para vocês logo. Então, para a gente fazer a nossa brincadeira do dia 7 de setembro, é muito fácil. É o seguinte, nós vamos bater no peito 3 vezes. E bater 2 palmas. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Não, pode levantar. Todo mundo levanta, fica de pé, olhando pra TV e fazendo igual a Tatiana, hein? Vamos lá. Tum, tum, tum. 1, 2, 3. Fácil, não é? Nós vamos brincar com a música do Marcelo Serralva, O Cavalinho de 7 de Setembro. Combinado? Então a música é mais ou menos assim. Um cavalinho parou na beira do rio bem forte, quando seu dono gritou: independência ou morte. O cavalinho tem sorte, pois acompanhou um pedaço da nossa história, quando Dom Pedro gritou: o Brasil livre ficou. Um cavalinho parou na beira do rio bem forte, quando seu dono gritou: independência ou morte. O cavalinho tem sorte, pois acompanhou um pedaço da nossa história, quando Dom Pedro gritou: um Brasil livre ficou. Um cavalinho parou na beira do rio bem forte, quando seu dono gritou: independência ou morte. O cavalinho tem sorte, pois acompanhou um pedaço da nossa história, quando Dom Pedro gritou: um Brasil livre ficou. Independência ou morte. Independência ou morte. E aí, gostaram? Ah, que bom! Eu também gostei. Então dá pra vocês brincarem bastante. É só procurar aí no YouTube, hein? A música do Marcelo Serralva. Mas antes de contar a história desse rei e desse cavalinho, nós vamos assistir outra história. Combinado? Porque hoje eu estou com muita vontade de ouvir histórias. Hoje eu sonhei com a minha mãe me contando histórias. E sabem qual era a história que ela me contava no sonho? A história da Chapeuzinho Vermelho.
Ai, gente, que bom que nós temos ótimos professores para nos contar essas histórias, não é mesmo? Na aula de hoje, a equipe da Escola Municipal João Epifânio Pereira irá contar para nós esta história. Vamos assistir? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer a equipe da Escola Municipal João Epifânio Pereira. Uma parte da equipe vai contar uma história para vocês. E é isso aí, é a história da Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá? Ei, crianças, bom dia! Hoje vocês vão ouvir o conto da Chapeuzinho Vermelho. Mas antes, vem cantar comigo a música que a gente canta lá na escola, tá bom? Me ajuda? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. É uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. E tralalala, e tralalala, e tralalala, e tralalala. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina muito bonita, que todos chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Sabem por quê? Ela sempre usava uma capa de capuz vermelho que ela tinha ganhado da vovó. Numa manhã de primavera, a mãe de Chapeuzinho a chamou e disse: Chapeuzinho Vermelho, ô Chapeuzinho Vermelho, eu fiz esses docinhos para você levar para sua avó, porque ela está doente e você precisa visitá-la. Mas preste atenção, você vai passar pelo campo, pois na floresta tem um lobo mau. Não converse com estranhos e volte para casa antes de anoitecer. Chapeuzinho Vermelho ficou tão feliz, mas tão feliz, ela adorava ir para a casa da vovó. Pegou a sua capinha de capuz vermelho, pegou a cestinha de doces e saiu cantando a sua música preferida pelo caminho afora. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. E de repente, Chapeuzinho ouviu uma voz que disse: Onde você vai, menina? E ela disse: Vou visitar a vovó e vou até levar essa cesta de doces para ela. Mas quem é você? Eu sou o anjo da floresta. Estou aqui para avisar a todos que tem um lobo solto pelo campo. Passar pela floresta é muito mais seguro. Chapeuzinho Vermelho então disse: Mas a minha mãe falou que o lobo está lá na floresta. Oh, mas ela está enganada. Por isso estou aqui, para avisar a todos. E Chapeuzinho Vermelho pensou e pensou e resolveu seguir o conselho do anjo. E parou até para colher flores para a avó. O anjo da floresta, na verdade, era o lobo mau disfarçado. Quando ele percebeu que o Chapeuzinho Vermelho estava seguindo seus conselhos, correu bem rápido para chegar primeiro na casa da vovó. Bateu na porta e a vovó perguntou: Quem é? Disfarçando a voz, ele respondeu: Sou eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho. A vovó então falou: Pode entrar, minha netinha querida. O lobo entrou, deu um susto na vovó, amarrou a boca,
os braços e os pés da vovó, colocando-a dentro do armário. Depois, ele pegou uma roupa, a touca e os óculos da vovó, deitou-se na cama e ficou esperando. Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó, bateu na porta e o lobo, imitando a voz da vovó, perguntou: "Quem é?" Ela respondeu: "Sou eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho, sua netinha." E o lobo mau respondeu: "Entre, minha querida." Chapeuzinho Vermelho entrou e o quarto estava um pouco escuro. Mas ela achou a vovó muito estranha e perguntou: "Vovó, por que os seus olhos estão tão grandes, vovó?" "É para te enxergar melhor, minha netinha." "Vovó, por que este nariz tão grande?" "É para sentir o seu perfume melhor, meu amorzinho." "Vovó, por que essas orelhas tão grandes?" "É para te escutar melhor, minha netinha." "Vovó, e esta boca, vovó? E esta boca tão grande?" "É pra te comer." Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo, mas com tanto medo, que saiu correndo pedindo socorro, gritando, e o lobo foi atrás. Um caçador que morava ali por perto ouviu os gritos da Chapeuzinho Vermelho. Pegou sua espingarda e foi correndo à casa da vovó para ver o que estava acontecendo. O lobo, quando viu o caçador, pulou desesperado pela janela e nem olhou para trás. Correu em desespero. Dizem que ele está correndo até hoje pelo susto que passou. Chapeuzinho Vermelho e o caçador ouviram um barulho que vinha de dentro do armário. Quando abriram o armário, salvaram a vovó, tirando as amarras da boca, das mãos e dos pés. A vovó então teve uma ideia. Muito obrigada por ter me salvado daquele lobo mau. E para comemorar, vou preparar um lanche bem gostoso para nós. Eles sentaram à mesa e lancharam, conversaram bem felizes quando a Chapeuzinho lembrou: "Nossa, já está quase anoitecendo. Eu tenho que ir embora. Mamãe deve estar preocupada." Chapeuzinho se despediu da vovó e o caçador a acompanhou até em casa para ter certeza que ela chegaria segura. Mamãe já esperava no portão. Ficou muito feliz ao ver Chapeuzinho. Agradeceram ao caçador e se despediram. A partir daquele dia, Chapeuzinho nunca mais desobedeceu a mamãe e aprendeu uma lição. E viveram felizes para sempre. Entra por uma porta, sai por outra. E quem quiser, que conte outra. Agora, crianças, chegou a hora da atividade. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a dobradura da Chapeuzinho Vermelho, usando os seguintes materiais: um círculo pequeno vermelho e um círculo um pouco maior, médio, vermelho também. Se você não tiver o papel vermelho em casa, pode pegar uma folha Chamex e pode colorir. Pediu ajuda para a mamãe, recortou o círculo? Vai pegar o círculo
Do outro lado, pode colar um outro círculo branco para fazer o rostinho, tá? O meu já tá colado, então colou para fazer o rostinho da Chapeuzinho Vermelho. Aí nós vamos dobrar apenas a beiradinha dele aqui, ó. Assim, e um pouco de cá. Dobrou que nós vamos fazer a cabeça da Chapeuzinho Vermelho. Esse é o gorrinho dela. Esta folha aqui que nós vamos utilizar, que é a metade de uma folha chamex, porque nós vamos fazer também a casinha da Chapeuzinho Vermelho. Ela vai ficar lá dentro da casinha. Aqui nós vamos pegar o círculo médio e vamos fazer a mesma coisa. Dobrou, dobrou, para fazer o corpo da Chapeuzinho Vermelho. Olha, apenas a beiradinha. Tá dando pra ver? Vamos utilizar cola. Passando em volta. Vamos colar a cabeça. Agora, a gente vai completar o corpinho da Chapeuzinho Vermelho. Aí você pode completar, fazer o olhinho do seu jeito. Fazer os olhos. Nariz e a boquinha da Chapeuzinho Vermelho. Os braços. Aí vocês desenham do jeito de vocês. Pode, se quiser, fazer cestinha. Ela segurando a cestinha para levar para vovó. Os pés, as pernas da Chapeuzinho. Olha como que ficou o meu. Aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês. E agora, nós vamos utilizar 5 palitos de picolé. Pode ser tirinhas também de papel colorido. Pode colorir o palitinho, cada um de uma cor, para a casinha ficar bem colorida. Vamos fazer o telhado. Olha. Aqui vai ser o telhadinho, bem coloridinho. Vou fazendo e vou mostrando para vocês. Olha. Fiz o telhado. Agora, nós vamos fazer um quadro para de pendurar lá no quarto de vocês. Olha, colocou do lado um palito de cá e outro palito de cá. E agora um embaixo, fechando a casinha. Tá vendo como ficou minha casinha? Aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Pode pegar um cordão ou um pedaço de fita que tiver em casa e passar aqui atrás colando com durex. Aí vai ficar mais fácil de vocês. Ó, vou pegar um pedaço de fita crepe. Vai ficar mais fácil de vocês de pendurarem no lugar que vocês quiserem colocar para enfeitar a casinha com a Chapeuzinho Vermelho. Gostaram? Quero ver vocês fazendo, tá bom? Um abraço e espero que vocês tenham gostado. Até mais! Ai, que delícia poder ouvir histórias, não é? Agora, quem vai nos contar uma bela fábula é a Maria José. A fábula nos conta a história de 3 carneirinhos. Quando perceberam que a comida havia acabado, resolveram atravessar a ponte para se alimentarem da grama verdinha e da água fresquinha. Mas ali morava um animal muito feroz. E agora? Como fazer? Eles tiveram que bolar um plano.
Ó, fiquem atentos para descobrirem como eles foram espertos. Como vai, amiguinho, como vai? A sua simpatia me atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? A sua simpatia me atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Como vai, professora, como vai? Eu vou bem, tudo bem, estou muito feliz. Estou mesmo muito feliz por estar aqui hoje. Meu nome é Maria José e eu vim falar para vocês sobre fábulas. As fábulas são histórias em que a gente conta e aprende muita coisa sobre elas. Quando eu era criança, eu morava em uma cidade bem longe daqui. E lá, mamãe sempre nos reunia e contava várias histórias. Eu me divertia bastante, porque nessas histórias, que eram cheias de aventura, os animais também falavam. Eu achava muito legal. Somente mais tarde é que eu pude perceber que estas histórias em que os animais conversavam se chamavam fábulas. Então, essa é uma das características das fábulas. Os animais falam, eles é que são os personagens. Além disso, estas histórias sempre nos trazem uma mensagem positiva, porque com elas a gente aprende muito. Elas sempre têm uma lição para que a gente não cometa erros. E essa que nós vamos ouvir hoje é assim também. E hoje eu trouxe para vocês a fábula dos 3 carneirinhos e o lobo. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. É uma história diferente, toda a gente vai gostar. Ei, tra-la-la-la, ei, tra-la-la-la, ei, tra-la-la-la, ei, tra-la-la-la. Era uma vez 3 carneirinhos, um pequeno, um médio e um grandão. Eles moravam em um vale, mas um dia perceberam que a comida havia acabado. E eles estavam com muita fome. Ao olhar do outro lado do rio, perceberam que havia uma comida farta, uma grama verdinha, uma água bem clarinha. Mas aí sabiam que morava do outro lado um lobo feroz. O pequenino carneirinho estava com muita fome e começou a chorar pedindo para os irmãos irem buscar comida. Mas os irmãos disseram: o lobo é perigoso, não podemos ir até lá. E o carneirão pensou e teve uma ideia. Começaram a executar o plano. Ti-da-da, ti-da-da, água fresquinha para beber. Nhoque, 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 grama
vir beber água da minha fonte? O carneirinho, muito assustado, disse pro lobo: sou eu, um carneirinho pequenininho, mas muito bonito. O lobo disse para ele: então eu vou te devorar. Mas o carneirinho disse para ele: não, seu lobo, espere mais um pouco. O meu irmão é maior que eu e vai te alimentar melhor. O lobo pensou e achou que seria vantagem esperar pelo carneirinho maior. E disse para o carneirinho: pode passar então, você é muito pequeno para mim. E lá se foi o carneirinho menor. De repente, o lobo ouve mais uma voz. Tita-tá, tita-tá, água fresquinha para beber. Nhoque, 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 grama verdinha para comer. O lobo perguntou: quem ousa vir beber água da minha fonte? O carneiro respondeu: sou eu, um carneiro nem muito pequeno, nem muito grande, mas muito bonito. O lobo respondeu: ah, então eu vou te devorar. E o carneiro médio disse para ele: não, não me coma agora não. Atrás de mim vem o meu irmão, que é muito maior do que eu e vai te alimentar muito mais. Então pode passar, seu moço, porque você também não vai me alimentar. Vou esperar pelo seu irmão. E lá se foi o carneirinho do meio. De repente, o lobo ouve mais uma voz. Tita-tá, tita-tá, água fresquinha para beber. Nhoque, 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 grama verdinha para comer. O lobo, ouvindo aquela voz, ficou todo animado. Pensou: chegou o meu jantar. E falou com voz bem forte: quem ousa vir beber água da minha fonte? Sou eu, um carneirão muito grande, muito forte, mas muito bonito. O lobo falou todo animado: então vou te devorar. E o carneirão disse: pode vir então, seu lobo. Eu não tenho medo de você. Mas quando o carneirão chegou mais perto do lobo, que ele viu que ele era grandão, ele logo se assustou e saiu correndo. Ah, não, você é muito grande, muito forte. Eu vou me embora daqui. E assim, o lobo foi-se embora. E os 3 carneirinhos ficaram com aquele vale. Já que não tinha mais lobo, eles ficaram morando naquele lugar, onde tinha água fresquinha, tinha grama verdinha e tudo de bom. Os 3 viveram felizes para sempre e nunca mais se viu falar do lobo naquela região. E os 3 continuaram cantando. Tita-tá, tita-tá, água fresquinha para beber. Nhoque, 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 grama verdinha para comer. Tita-tá, tita-tá, água fresquinha para beber. Nhoque, nhoque, nhoque.
fábula tem o poder de trazer uma mensagem para a gente. A moral dessa história é que o lobo queria muita comida, acabou ficando sem nada e ainda perdeu seu vale, não é? Agora, quero saber quem é que prestou atenção nessa história. Vou fazer umas perguntas e vou esperar que vocês saibam que estão respondendo certo. Então, vamos lá. Qual é mesmo o nome desta fábula? Acertou. Quem falou que o nome da fábula é Os Três Carneirinhos e o Lobo. Quais são os personagens desta fábula? Acertou. Quem disse que são um carneirinho pequeno, um carneiro médio e um carneiro grande, além do lobo? Porque o lobo não comeu nem o carneirinho pequeno, nem o carneiro médio. Acertou quem respondeu que é porque o lobo queria esperar o carneiro grandão. Mas o lobo conseguiu comer o carneiro grandão? Não comeu. Acertou quem disse que o lobo ficou morrendo de medo porque ele era muito grande. O plano dos carneirinhos deu certo, não é mesmo? E essa fábula vem nos ensinar que precisamos ter coragem, porque se eles tivessem ficado no vale onde eles moravam, não havia mais comida, não havia mais água e eles teriam morrido de fome. Mas, ao contrário, eles enfrentaram o lobo e foram vitoriosos. Sem nos ensinar também que não devemos ser gulosos. O lobo, como queria comer muito, acabou ficando sem nada. Foi-se embora de barriga vazia. Parabéns para quem conseguiu acertar todas as respostas. Agora eu me despeço com o desejo de que vocês tenham gostado dessa fábula. Um abraço virtual a todos. Tchau, pessoal! Até a próxima! Toda fábula nos traz uma moral, um ensinamento e uma reflexão. E a fábula que acabamos de assistir nos ensina que nós devemos enfrentar nossos medos e que não devemos ser gulosos como o lobo, que sempre quis o maior e no final, gente, perdeu, foi tudo. Agora nós vamos assistir uma história de um rei que também enfrentou seus medos. Ele foi muito corajoso, enfrentou tudo e todos para que o seu país fosse independente. Alguém aí sabe que rei é esse? A professora Eliane Tavares nos contará essa história e como tudo aconteceu. Hoje nós teremos a hora da história comigo. E eu vou contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mais ou menos 500 anos.
Bom, para começar, nós vamos cantar aquela musiquinha que a gente sempre canta lá na sala de aula. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. É uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Iê, tralalala, iê, tralalala. A história que eu vou contar, ela começa lá em Portugal, um país muito distante do nosso. Tem que atravessar o mar. Hoje, para ir para Portugal, nós temos que ir de navio ou de avião. Mas nessa época, era de navio. Um rei que morava lá em Portugal decidiu vir morar aqui no Brasil. E esse rei saiu lá de Portugal e vieram nesse navio com sua família para morar aqui no nosso país. Quando chegaram aqui no nosso país, viram as maravilhas que nós temos, as nossas praias, nossas terras, o nosso ouro, os nossos animais. Mas aconteceu que um dia o rei precisou de voltar para Portugal. Aí ele chamou o filho dele, o príncipe Dom Pedro, e disse para ele: Pedro, você vai ficar aqui no país tomando conta desse Brasil e eu vou voltar para Portugal, porque lá em Portugal tem muita coisa para mim fazer. O tempo foi passando, né? E Dom Pedro recebeu uma carta lá de Portugal. E quem tinha enviado essa carta era o pai dele, o rei, falando que era para Dom Pedro ajuntar as suas coisas e voltar rapidinho para Portugal. Pegar o primeiro navio e ir depressa para Portugal. O Brasil era super dependente de Portugal. Tudo que acontecia aqui, o Brasil tinha que responder, falar para os portugueses. E Pedro já estava muito contrariado com isso. Ele não gostava disso, porque ele já tinha amor por essas terras, ele já tinha amor pelo povo brasileiro. Dom Pedro pensou: mas eu não quero voltar para Portugal, eu gosto tanto desse país, eu gosto tanto das coisas que tem aqui, eu quero ficar aqui. Aí aconteceu que Dom Pedro pegou e mandou uma carta falando para o rei que não iria voltar mais, que ele ia continuar morando aqui, que ele gostava muito daqui. E ele enviou essa carta e contou para o povo brasileiro que não precisava nem ficar nem um pouco preocupado, porque ele iria continuar aqui no nosso país. Sabe o que ele resolveu fazer? Foi no dia 7 de setembro, Pedro montou no seu cavalo, o cavalo dele era muito ligeiro, montou no seu cavalo e saiu galopando, chamou todos os soldados da corte e levantou a sua espada e deu um grito bem alto, mas muito alto mesmo: Independência! Independência do Brasil! Portugal não vai mais mandar aqui no nosso país, não. Esse país nosso, a partir de hoje, ele é independente. Nossas riquezas, nossas terras, tudo será do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro ficou muito, mas muito feliz com isso, porque a partir daquela data, nunca mais o Brasil seria dependente de Portugal. O país, o nosso Brasil, seria um país livre, independente, livre.
para o nosso país. Acontece que Dom Pedro não sabia o que poderia acontecer daí para frente. Ele achava que o nosso país ia continuar um país livre, com seu povo cuidando das suas matas, cuidando das suas riquezas. Infelizmente, o nosso país se tornou livre, independente de Portugal, mas continuou dependente de caçadores, matando animais, acabando com as nossas riquezas, que tira o nosso ouro, destruindo as matas, as cidades crescendo sem limite e tanta sujeira, as pessoas não cuidam da cidade, jogam lixo onde não pode. Hoje existe tanta coisa ruim por aí, né? Tanta destruição, tanta poluição nos rios. Aqui mesmo nós podemos ver o nosso rio Itapecerica, todo sujo, né? As pessoas jogam sujeira lá dentro do rio. Tantos animais que são apreendidos para levar para casa, animais que vivem na mata, levam para morar nas suas casas. E para que nós possamos comemorar a nossa independência, a nossa liberdade de um país lindo, nós também, brasileiros, teremos que lutar para que o nosso país seja um país bacana de se viver, um país livre das queimadas, livre das matanças de animais e livre do lixo jogado para tudo quanto é lado. Então, eu, como brasileira, no lugar onde eu moro, posso estar contribuindo para que essa liberdade do nosso país continue, cuidando das minhas coisas, cuidando ao redor de mim, do meu bairro. E você, criança? E você, família? O que pode fazer para estar contribuindo para que nós tenhamos um país mais bonito, um país mais livre, um país lindo, cheio de maravilhas, como era na época de Dom Pedro? Conta para mim o que você pode fazer para contribuir para que esse país seja lindo? Um beijo! Cavalinho tem sorte, pois... Ai, gente, eu tô com essa música na minha cabeça, vocês não reparam, não. Tem umas músicas que grudam na cabeça da gente, né? Como algumas cirandas de roda. E elas são muito divertidas também, não são? Vou aproveitar e convidar o professor Ramon Aguiar para nos contar um pouquinho da história das cirandas de roda. Ele vai explicar sobre a cultura popular com destaque para as festas de rua. E vai nos dar 3 exemplos de festa de rua. Um na região de Divinópolis, no estado do Espírito Santo e na Espanha. Vamos conhecer? O susto! O sapo estava sentado numa pedra na beira do riacho tomando sol, quando chegou a onça tagarelando. Que bichinho esquisito, nojento, fraco e feio! Ah, é você, dona onça? Que tal um desafio? Vamos ver quem é mais forte? Disse o sapo. Sapo atrevido, imagina, concorrer com a dona onça.
A onça torceu o bigode, mas acabou aceitando a peleja. Soltou um miado tão forte que a terra tremeu. Até fechou os olhos para miar mais alto. É que o sapo apostou com a dona onça quem é que tinha e fazia um barulho maior. Aí a dona onça fez uau, porque ela faz um barulho muito alto. Quando abriu os olhos, lá estava o sapo em cima da pedra. A onça já estava ficando nervosa. Agora é sua vez de mostrar o seu rugido, seu bichinho michuruco, falou a dona onça para o sapo. O sapo coachou baixinho. Coach, coach. Mas neste momento, todos os outros sapos que estavam na lagoa e no brejo começaram a coachar juntos e fizeram um barulhão, um barulho muito alto. É claro que aí o seu sapo ganhou da dona onça. Essa história quem escreveu foi o Chico dos Bonecos. Ele tem umas histórias muito legais. Mas ouvindo essa história, eu fico pensando, será que nessa mata tinha também o Curupira? É, o Curupira. Você sabe quem é o Curupira? O Curupira é um personagem do folclore brasileiro. É um personagem que vive nas matas, sabe? E ele é assim, um menino índio que tem o cabelo vermelho de fogo e tem os pés para trás. É, os pés para trás. Dizem que o Curupira é o grande protetor da mata e que ele engana os caçadores e aquelas pessoas que ficam cortando a madeira, sabe? Que ficam fazendo desmatamento. Pois é, diz que o Curupira engana essas pessoas. Como ele tem os pés para trás, ele vai numa direção, mas as pegadas dele mostram outra direção. Aí essas pessoas se perdem. Mas isso é um ditado popular, é uma lenda. Isso faz parte da cultura popular. Eu sou o Gregório e nós estamos conectados com a escola. E o nosso assunto de hoje é cultura popular. Você sabe o que é cultura popular? Já pensou a respeito disso? Olha, todas as brincadeiras de rua que você faz, olha, bolinha de gude, pique-esconde, brincadeira de roda, 5 Marias, tantas brincadeiras que eu tenho certeza que você deve ter aprendido com o seu pai, com a sua mãe, ou aprendeu com as crianças mais velhas, ou aprendeu com quem você mora. A cultura popular e essas brincadeiras, elas normalmente são guardadas pela oralidade, ou seja, pelas histórias que são contadas de geração em geração. E é muito legal, sabe por quê? Porque a maioria dessas brincadeiras, a gente não precisa de comprar nada, a gente não precisa de ter nada de especial. É só ter disposição, um espaço bem legal para a gente poder correr, brincar, cantar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro. Tantas músicas legais da cultura popular. Mas a cultura popular tem muitas faces, tem muitas caras mesmo. São danças, são festejos religiosos, são músicas, pinturas, até o artesanato. Tem muito artesanato, como nós vimos no nosso encontro anterior, que também fazem parte da cultura popular. Porque a cultura popular, ela representa um povo. Ela, de alguma forma, está ligada às tradições, está ligada às histórias de um povo e, de alguma forma, representa ou um grupo social, ou representa algum grupo comunitário, ou às vezes representa até um país. Quando a gente pensa, por exemplo, na história do Saci, da mula sem cabeça, tudo isso faz parte do imaginário popular, da cultura popular do nosso Brasil. Legal? Então, eu fico pensando, como é que será que deve ser as danças? E também uma coisa muito legal para a cultura popular é você estar atento ao que acontece aí no seu bairro.
o que acontece perto da sua casa. Por exemplo, na nossa região aqui de Divinópolis, tem muito o congado. Você já viu alguma festa do congado? Já viu alguma história do congado? Aquele pessoal que normalmente entre o mês de maio e o mês de outubro fica andando pelas ruas, tocando uns tambores, com uma roupa assim, com um chapéu cheio de fitas, umas roupas muito coloridas. Eu trouxe algumas imagens sobre o congado, lá do Carmo do Cajuru, que está aqui na região de Divinópolis. E eu vou mostrar para você também essas imagens. Mas não só essas imagens. Eu trouxe um monte de imagens ligadas à cultura popular e principalmente às festas de rua. Mas nós vamos começar pelo congado. Legal o congado, não é? Pois é, aqui em Divinópolis nós temos mais de 37 guardas de congado. É uma grande manifestação da cultura popular aqui da nossa região. Mas não é só o congado, não. Nós temos muitas outras danças, não só aqui na região de Divinópolis, mas em vários lugares do Brasil. E não só do Brasil. No mundo inteiro nós temos cultura popular. A cultura popular, como eu falei, ela é a manifestação de um grupo social, de um grupo comunitário, de um povo. Então, em todos os lugares, lá no Japão, lá na África, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, nossa, em todo lugar, sabe por quê? Porque a cultura popular sempre está diretamente ligada às tradições de um povo. Vocês estão vendo essa imagem que está passando aqui atrás de mim? Essa imagem mesmo é lá do norte do Espírito Santo. É um reizado, que é uma festa que acontece no mês de janeiro. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha só como essa festa é interessante.
tantas danças que nós temos pelo Brasil, tantas danças de origem na cultura popular. Se a gente for lá para o norte do Brasil, nossa, vai ter vários folguedos, várias festas de rua, com chapéus, com roupas coloridas. Uma das danças mais famosas, uma das festas populares mais famosas do Brasil, sabe qual é? Tem todo ano, no Brasil inteiro. Isso, o Carnaval. O Carnaval é uma das maiores festas de rua do mundo, que é também parte da cultura popular do Brasil. Aí você está vendo umas imagens aqui atrás de mim, e você deve estar pensando assim, isso deve ser o Carnaval. Não é não. Isso aqui é uma festa de rua, uma festa popular, da cultura popular, sabe de onde? Da Espanha, de uma cidade que chama Pamplona. Aí eu fico pensando, mas vamos ver a festa primeiro? Eu vou te mostrar as imagens. Que bonita essa festa! Você também gostou? Mas eu fico aqui pensando, sabe aqueles bonecões? Aqueles bonecos grandes que estavam passando no desfile? Você sabia que ali dentro tem uma pessoa que está manipulando aquele boneco? Ele tem uma estrutura aqui assim que coloca nas costas e veste aquele boneco como se fosse uma roupa. E aí sai dançando atrás da banda. Mas e você já deve conhecer esses bonecos também aqui no Brasil. Lá no Carnaval do Recife, da cidade de Olinda, são muito famosos. Aí eu fico perguntando, será que a cultura popular de um povo pode influenciar outros povos? É claro que sim. Aqui no Brasil, nós somos formados, a nossa cultura popular, por várias etnias, por influência de vários povos. Dos europeus, dos africanos e dos indígenas, claro, que já viviam aqui no Brasil. Pois é, as nossas festas populares, a nossa cultura popular, traz ingredientes de todas essas culturas. Será que você aí perto da sua casa não tem alguma manifestação popular, alguma festa, alguma dança? Eu tenho certeza que sim. Procure saber com alguma pessoa mais velha, com alguma pessoa da sua família, ou mesmo com seus colegas. As próprias brincadeiras que você faz na rua, todas aquelas canções de roda, tudo que você aprende assim, de boca a boca, sabe? Pertence à cultura popular. Mas lembre-se, todas as vezes que você for para a rua, você deve sempre usar a máscara, porque nós estamos ainda no tempo da pandemia, tá? Então, hoje nós vamos terminar o nosso encontro por aqui. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar lendo o livro do Chico dos Bonecos. Aqui tem tanta história legal, tanta história de inspiração popular. Tchau! Voltando a falar do nosso Brasil independente,
Ou melhor, como será que era o Brasil bem antes da independência? Antes da chegada dos portugueses? Será que a história do Brasil começou em 1500? Você já ouviu falar na pré-história do Brasil? Quem foram os primeiros habitantes da nossa terra? Todas essas perguntas serão respondidas pelo professor Lúcio nessa aula. Ele irá nos explicar direitinho sobre vários conceitos interessantes e importantes para que possamos aprender um pouco mais sobre a história do Brasil. Vamos ouvi-lo com atenção. Olá, eu sou o professor Lúcio, da disciplina de História. Vou estar com vocês em algumas aulas aqui. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, vocês já pararam para pensar como o Brasil começou? É este o nosso objeto de estudo, de investigação, né? Conhecer o que a gente chama de Brasil hoje, lá no seu passado mais distante, há 30, 40, 50 mil anos atrás. Nesta aula, nós vamos assistir o episódio número 2 do vídeo que a gente está vendo, chamado Para a História do Brasil, Serra da Capivara. Há 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. Por essa época, a megafauna do Pleistoceno ainda habitava florestas e campos brasileiros. Tatus gigantes, preguiças pesando 5 toneladas e ferozes tigres dente de sabre viviam onde hoje é Minas Gerais, Bahia e todo o sertão nordestino. Os paleoíndios tiveram que desenvolver uma série de reflexos e precauções para viverem em um ambiente povoado por esses gigantes. Por volta de 9 mil anos, na transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, o clima começou a mudar. As chuvas diminuíram e os rios secaram e a vegetação modificou-se. Os grandes animais começaram a desaparecer por fome ou sede. O clima tropical úmido transformou-se no semiárido de hoje. Essas mudanças ficaram marcadas nas formações geológicas que compõem a Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali ainda pode ser vista parte da floresta tropical úmida do Pleistoceno e a vegetação de caatinga formada no Holoceno. Da megafauna restaram numerosos fósseis estudados pelos paleontólogos. A fauna atual da Serra da Capivara é composta por animais de pequeno e médio porte, como tamanduás, bandeira e mirim, várias espécies de tatus, veados, macacos prego, mocó, um pequeno roedor típico da caatinga, e a onça pintada e a vermelha, o maior predador da região, além de dezenas de espécies de aves, lagartos e serpentes. O complexo geológico da Serra da Capivara é formado por uma cadeia contínua de serras cortada por vales e desfiladeiros que formam paredões verticais. Muitos dos caminhos e trilhas hoje percorridas pelos visitantes no Parque Nacional foram abertas e utilizadas por grupos humanos desde épocas pré-históricas. No fundo dos vales e no alto das chapadas, existem abrigos rochosos que serviram de refúgio ou de acampamento temporário para os paleoíndios. Nas paredes desses abrigos, eles pintaram uma enorme quantidade e variedade de figuras que hoje são consideradas o maior conjunto de pinturas pré-históricas do mundo. Desde 1970, foram catalogados centenas de sítios arqueológicos no Parque Nacional da Serra da Capivara, e novos sítios continuam sendo descobertos. Os trabalhos não param,
e movimentam equipes interdisciplinares compostas por arqueólogos, paleontólogos, botânicos, geólogos e outros especialistas. Os paredões rochosos serviram de suporte para as pinturas pré-históricas durante milênios. Seus autores pertenceram a diversos grupos étnicos em sucessivas gerações, demonstrando que a região foi habitada de forma ininterrupta por mais de 40 mil anos. As pinturas não são homogêneas nem padronizadas. As temáticas variam, como também o estilo, a composição das figuras e as técnicas de registro. Os seres humanos são pintados isolados ou em grupo, usando ornamentos, armas e outros objetos. Podemos reconhecer algumas cenas como a caça do tatu, uma onça cravada de flechas, a preparação de uma armadilha, um transe religioso coletivo, uma dança em roda que mais parece um malabarismo, um ritual de adoração diante de uma árvore, a execução de prisioneiros, cenas de sexo, ou até um parto assistido por outros 3 indivíduos e até mesmo um suposto beijo. Reconhecemos alguns animais como capivaras, isoladas ou em bando, um grupo de veados, uma fêmea com seu filhote, emas que ainda existiam pela serra e até uma macaquinha levando seu filhote. Outras figuras parecem incompletas ou são traços, marcas, sinais não reconhecíveis, datados de períodos muito recuados no Pleistoceno há 29 mil anos. Essas leituras e interpretações das pinturas rupestres são meras suposições. Jamais poderemos saber exatamente que mensagens guardavam, pois seus significados se perderam com o desaparecimento dos povos que as criaram. As pinturas rupestres são uma forma de linguagem anterior à escrita. Mesmo sem conseguir decifrar seu código, elas são fontes de informações para os cientistas sobre a pré-história brasileira. Informam sobre o modo de vida daqueles seres humanos e seu ambiente natural. As mudanças de estilo nas pinturas indicam que ocorreram transformações culturais das sociedades indígenas e que existiram diferentes grupos étnicos ao longo de muitos milênios. Por isso, é importante a preservação desses registros e de todo o seu entorno natural. Os sítios arqueológicos foram equipados com passarelas para proteger as pinturas e dar segurança aos visitantes. As trilhas estão sinalizadas, dão informações e orientam os visitantes. O Parque Nacional da Serra da Capivara forma um verdadeiro santuário cultural de épocas pré-históricas. E a preservação de seus sítios arqueológicos e de todo o bioma da Caatinga é compromisso e orgulho de todo brasileiro. Então, dando continuidade à nossa aula, que nós estamos trabalhando os vídeos da professora Joelza Esther, espero que vocês estejam agradando. Vamos voltar um pouquinho no que ela falou no primeiro episódio do vídeo, A Pré-História no Brasil. Ela disse para a gente não esquecer que pré-história é um período sem escrita, mas não é sem história, ok? Outra coisa, ela pediu para que a gente lembre sempre desses dois nomes, Pleistoceno e Holoceno, como períodos geológicos do passado antigo do Brasil, ok? As pesquisas arqueológicas no Brasil estão entre as mais avançadas do mundo. E o que os arqueólogos e historiadores conseguem afirmar são baseados em descobertas feitas em 2 locais, principalmente em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, onde se encontrou fósseis de populações com características negroides, de origem provavelmente australiana, dos aborígenes australianos, e São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, onde se encontrou fósseis de populações de origem asiática, de origens de populações que vão ter características pardas e não negras,
ok? Isso já nos remete à ideia de que a diversidade de povos que havia aqui no passado distante, ela é uma realidade, certo? Então, neste episódio 2, a pré-história do Brasil, nós vamos trabalhar especificadamente a Serra da Capivara. Nós até falamos na aula anterior um pouco sobre ela. Aqui nós vamos repetir alguns dados importantes para que vocês não esqueçam, trazer alguns dados novos e ao final desta e das demais aulas haverá um desafio. Sempre haverá algumas questões para que vocês possam testar com o que ficou desta aula para vocês. É um desafio, uma coisa bacana que eu sei que você vai gostar, beleza? Pois bem, vamos voltar naquela ideia como o homem primitivo sobreviveu no meio dessa megafauna que nós citamos. Tatu gigante, tigre-dente de sabre, preguiça gigante. Como o homem sobreviveu? Vocês lembram do que eu falei? As habilidades que nós humanos temos de nos defendermos, de nos protegermos, são infinitamente maiores do que dos animais, porque nós temos algo que nos diferencia dos animais, que é a nossa capacidade de pensar, de bolar algo, de planejar, a nossa inteligência, né? Isso nos dá uma certa segurança no meio a tantos animais selvagens. Sabemos que eles são predadores e por isso nós precisamos encontrar estratégias para nos defendermos. Isso possibilitou o homem sobreviver no meio dessa megafauna. E por falar em megafauna, vocês lembram o significado da palavra megafauna? Pois bem, mega significa grande e fauna, animais. Animais de grande porte que existiram com 3 metros de tamanho, como foi o caso do tigre-dente de sabre em 900 quilos, o tatu gigante, tamanho de um fusca hoje, a preguiça gigante, tamanho de um elefante de hoje. Isso tudo é bastante interessante. E por que mesmo que esses animais desapareceram, esses animais da megafauna? Nós temos animais grandes hoje, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, mas de mega, imenso tamanho, nós não temos mais. Por quê? Na região onde havia florestas e campos abertos, havia mais chuva, havia mais umidade, havia mais abundância de alimento. Com o passar do tempo, com as mudanças climáticas, vai haver menos chuvas, menos rios, menos fonte de água, menos vegetação, menos habitat, transformando o que era algo mais cheio de possibilidade de vida para os animais da megafauna em áreas semiáridas, que é hoje o interior do Nordeste aqui no Brasil. Áreas bastante castigadas pela escassez de água e de chuva e de vegetação, né? Pois bem, voltemos então à Serra da Capivara. Lembrando que esta serra, esse conjunto de serras, fica no município, na zona rural do município de São Raimundo Nonato, no Piauí. E hoje é um dos principais centros de pesquisas arqueológicas sobre a origem do homem aqui na América. Como eu disse também na aula anterior, esse sítio arqueológico, em 1991, foi transformado em patrimônio cultural e histórico da humanidade. O que significa uma região que tem fósseis, que tem pinturas rupestres, que tem vestígios da presença humana no passado, ser transformado em um patrimônio cultural da humanidade? Significa que esse local tem que ser preservado, tem que ser valorizado e vai receber aí auxílio dos governos para que ele possa existir, fazer pesquisas e avançar. Isso é muito importante. Além de ser um patrimônio histórico e cultural da humanidade, ele é também um patrimônio nacional do povo brasileiro. Temos que ter muito orgulho disso, porque não é qualquer lugar do mundo que você encontra vestígios da presença humana há 30, 40, 50, até 80 mil anos,
vestígios da presença humana, como pinturas rupestres, com um conjunto de 40.000 imagens, 40.000 figuras. Vocês têm noção do que significa isso? Né? Em vários pontos deste local, desta Serra da Capivara, nós vamos ter essa imensidade de imagens. E o que seria que os homens pintaram nas rochas, que a gente chama de pintura rupestre ou arte rupestre, que significa desenho, imagem feita na rocha, seja na entrada das cavernas, seja nos paredões de rocha, também sem serem cavernas. Eles pintavam de tudo: cenas de caça, cenas de parto, cenas de dança, aves, animais, rituais em torno do fogo e até mesmo cenas de um encontro amoroso. O que significa essas pinturas rupestres? Ela é a linguagem escrita do homem primitivo. Como ainda não havia o domínio do alfabeto, das sílabas, né, das vogais, das consoantes, não havia isso, ele registrou o seu cotidiano através dessas imagens das mais variadas possíveis. E essas imagens se tornaram verdadeiros tesouros para os arqueólogos e historiadores, para compreender aquele período que equivocadamente a gente chama de pré-história, mas que nós aprendemos que é um período com história e sem escrita. E o fato do homem não usar a escrita não significa que ele não tenha feito história. Ele fez e deixou esses registros, não foi de propósito. Não sabia ele que isso um dia seria estudado, obviamente, né? Então, esses registros permitem a gente conhecer alguns hábitos, alguns costumes, algumas tradições do homem primitivo. Por exemplo, só viviam em grupos, em bandos. Era impossível sobreviver no passado sem ser em grupo. Isso significa que a sociabilidade é algo extremamente importante para nós até hoje. Uma criança que não se socializa, que não vai na escola, que não frequenta a pré-escola, que não frequenta a creche, geralmente torna-se uma criança insegura, um pouco arredia, né? Porque não conviveu com seus semelhantes. Então, o homem primitivo deixou muitas lições para nós, de respeito ao meio ambiente, de conviver em grupo. O homem é um ser gregário. Só é possível sobreviver, só é possível existir naquela época e hoje também, se nós compartilharmos a nossa experiência com outras pessoas. Somos seres, né, sociais, seres que vivem em grupo. E isso nos torna, né, seres humanos fantásticos e possibilita a continuidade da vida. Porque isolado, sozinho, ninguém sobrevive, tanto no passado quanto hoje, certo? Então, é muito importante valorizarmos a vida no grupo escolar, no grupo de trabalho, no grupo familiar, no grupo de amigos. Necessitamos sempre desta convivência para evoluirmos, para nos tornarmos seres humanos melhores, certo? Pois bem, neste sentido, por que eu falo que as pinturas rupestres são uma forma de linguagem anterior à escrita? Mesmo que alguns sinais não sejam possíveis de serem decifrados. Olha, se o homem desenha uma flecha atingindo um animal, o que você pensa? É uma cena de caça. Se o homem desenha uma fogueira e ele próximo à fogueira, você imagina, no mínimo, que ele esteja se aquecendo no fogo, né? Se o homem pinta uma ave, por exemplo, significa que ele conhece, sabe diferenciar aquilo que é animal de solo para aquilo que é animal do ar, certo? Então, essa linguagem, através de desenho, ela é extremamente importante, precisa ser preservada, precisa ser valorizada para ser estudado pelos nossos arqueólogos e historiadores, ok? Pois bem, lá nessa Serra da Capivara são 840 locais de pesquisa, que a gente chama de sítios arqueológicos.
Hoje lá tem o Museu do Homem Americano, tem aeroporto, tem trilhas para você fazer, tem laboratórios para pesquisa, tem passarelas para os visitantes chegarem até próximo às pinturas rupestres que estão nos paredões e observá-las de perto. Tudo isso é muito importante. Tudo isso faz do nosso país, o Brasil, uma nação que está se destacando no mundo da ciência, no mundo da pesquisa, entendendo como foi a ocupação humana. Ok? Pois bem, então vamos ficar aqui agora com 5 desafios, as 5 questões propostas pela professora Joelma neste episódio 2. Um abraço e até breve. Cheque agora seu conhecimento respondendo os 5 testes seguintes. Anote as respostas para conferir ao final. Primeiro, sobre pré-história do Brasil, sabemos que A. O território brasileiro foi ocupado pouco antes da chegada dos colonizadores europeus. B. Os primeiros paleoíndios conviveram com a megafauna do Pleistoceno. C. Quando os primeiros grupos humanos chegaram no Nordeste, a Caatinga já estava formada. Dois. As pinturas pré-históricas na Serra da Capivara são unicamente sinais, formas geométricas e traços. B. Foram feitas na parte mais escura dentro de cavernas. C. Apresentam uma grande variedade de temas, formas e estilos. Três. As pinturas rupestres pré-históricas são importantes porque A. Dão pistas sobre a vida humana e o ambiente natural daquele período. B. É uma forma de escrita decifrada pelos especialistas. C. Seu significado é compreendido pelos indígenas atuais. Quatro. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica A. No litoral da Bahia, B. No sudeste do Piauí, C. No norte de Pernambuco. 5. Entre as medidas de preservação dos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara, pode-se citar A proibição de visitação pública ao parque. B. A dificuldade de acesso aos sítios arqueológicos. C. A declaração do parque como patrimônio mundial e nacional. Então, quantos pontos você fez? Na parte 3 dessa série, você conhecerá outros sítios pré-históricos do Brasil. Hoje contamos história real, contos de fadas, fábula e agora vamos falar de outro gênero literário, a crônica. Nesta aula, você vai descobrir o que não pode faltar na hora de escrever uma crônica e todos os elementos que você pode observar quando estiver analisando esse gênero literário. Você também vai descobrir a importância do discurso direto e do sujeito oculto aplicados neste gênero. E quem vai nos explicar isso será a professora Julieta de Souza. Olá, tudo bem? Você quer aprender um pouquinho mais sobre crônicas?
Então eu vou ler para você uma crônica que eu escrevi e que publiquei neste livro. Simples assim, Crônicas. E em seguida nós vamos comprovar por que é tão importante a gente aprender a gramática aplicada ao texto. Né? Nós vamos comprovar que precisamos aprender gramática para compreender melhor o que a gente lê e, se nós formos escrever, para a gente expressar melhor também. Depois da leitura, eu vou analisar com vocês algumas marcas do gênero crônicas. Vamos ver o discurso direto aplicado ao texto e também o sujeito oculto aplicado a esta crônica. Nós já sabemos que quando a gente evolui na linguagem, a gente está mais capacitado a evoluir em qualquer outra área da vida, não é? Então se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho para você receber as notificações e fica ligado junto com a gente aqui para você aprender um pouquinho a cada dia. Então vamos lá? Essa é uma crônica, uma observação da minha realidade. Aconteceu de verdade isso aqui, tá bom? Boa fé. Decidida a contratar uma faxineira, ligo para o número de uma candidata à vaga. Alô, a Claudinete está? Uma voz bem infantil responde. Minha mãe? Não, ela saiu para dar faxina. Estou sozinha com meus irmãos. Ah, e quando ela volta? Sei não, ela não falou. Do lado de cada linha, eu notara a ingenuidade da menina. Mesmo assim, arrisquei um pedido, já que minha meta era contratar uma faxineira naquele mesmo dia. O serviço de casa estava demais para uma divorciada que trabalha fora e administra a vida de 3 filhos. Você pode dar um recado para ela, por favor? Claro. Espera aí que eu vou pegar um lápis para anotar. 2 minutos de espera parecem mais longos que o normal. Pronto, pode falar. Não. Espera aí que eu me esqueci do papel. Vou buscar. Lá se foram mais 4 minutos do meu precioso tempo. Consegui, pode falar que eu vou anotar. Então, anota que a Joana ligou. Só isso, e sua mãe vai entender. Anota aí. Joana? É Joana. Joana é com J ou com G? Hã? Você não sabe? Quer dizer, com J. Põe aí. J-O-A. De súbito, fui interrompida. E me esqueci. Como é que faz o J mesmo? Ah, olha aqui, meu bem, não precisa anotar não. Só fala. Fala que a Joana ligou, se você lembrar, claro. E se alguém perguntar, não conta que você está sozinha com seus irmãos, viu, querida? Tchau. A primeira marca dessa crônica que nós podemos observar é que essa crônica foi narrada em primeira pessoa, ou seja, a narradora é também personagem. E muito legal, uma outra marca, né, da crônica, de uma forma muito simples, rápida e clara, ela traz elementos do cotidiano da época em que foi escrita. Por exemplo, na época em que foi escrita, e eu posso afirmar que sim, porque fui eu que escrevi, né? O WhatsApp, ele não era assim tão difundido, não era todo mundo que usava o WhatsApp. Então era o costume de se ligar por telefone fixo. Por isso, quem ligou não deixou uma mensagem no celular, né? E a criança estava lá tentando anotar o recado. Então vejam como que de uma forma bastante corriqueira, bem rápida, o texto apresenta um costume da época. E outra marca, é claro, né? Narrou um fato bem corriqueiro do cotidiano. Uma simples ligação. E essa simples ligação durou quantos minutos? Tão poucos, né? Só durou mais um pouquinho porque quem ligou tinha que esperar ali a criança buscar o material para tentar anotar. Mas 7 minutinhos, né? Que durou essa
ligação. Então é um episódio bem rápido. Uma outra marca, né, desse texto que nós podemos tratá-lo como crônica é porque a linguagem foi simples, não teve enrolação, foi uma linguagem clara e breve. E outra marca de crônica, essa crônica ela assume um tom, que é um tom de humor. Toda crônica tem um tom. Outro elemento que nós podemos tratar como marca de uma crônica, o discurso direto. Foi apresentada a fala simples, rápida e direta. Este texto ele nos dá a oportunidade de observarmos a gramática aplicada ao texto em várias nuances. Então vou apresentar duas. Primeira, que é o discurso direto. O discurso direto é a apresentação da fala dos personagens sem a intervenção do narrador, de uma forma direta, né? Parágrafo, o travessão e a fala, do jeitinho que o personagem fala. Isso é muito legal, porque dá vida aos personagens, não é? E como a crônica ela é feita para um leitor inteligente, o autor geralmente ele não coloca, né, aquelas intervenções. E ela falou, e ela respondeu. Vamos observar? Olha só como que realmente é parágrafo, travessão, e o próprio leitor vai ali, né, com a sua agilidade mental, vai lendo e já compreendendo quem é que está falando no texto. Se fosse um discurso indireto, o narrador teria que intervir com as suas próprias palavras, ou seja, ao invés de apresentar a fala idêntica do personagem, o narrador traduziria essa fala assim. Eu perguntei para aquela menina quando que a mãe dela voltaria. E ela me respondeu que não sabia, porque a mãe não havia falado para ela. Olha só como ficaria bem mais complexo, não é? E a crônica é rápida, ágil. Fica muito mais gostoso a gente dar vida aos personagens através das falas deles, através das palavras que o próprio personagem usaria, não é? Não fica melhor? Então, para uma crônica, combina mais o discurso direto. Por isso que é importante a gente saber a diferença entre discurso direto e indireto, nesse caso, para escrever uma crônica. E o sujeito oculto? Por que o sujeito oculto é tão importante nesta crônica, hein? Porque ele agiliza o texto, ele deixa o texto fluir mais leve, mais rápido. Veja nas frases, ligo para o número. O verbo ligo, ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu ligo, tu ligas, ele liga, nós ligamos, vós ligais, eles ligam. A desinência verbal do verbo ligo, que é o ó, já está nos indicando que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. E como a crônica ela é escrita para o leitor inteligente, esperto, é claro que o leitor vai sacar de cara, né, que o sujeito oculto aí é o eu. Então, o autor não precisa o tempo todo estar apresentando o sujeito ali explícito na frase. É desnecessária a repetição do pronome eu o tempo todo. Estou sozinha com meus irmãos. Quem que está sozinha? Eu. Mas o eu, nesse caso, é a garotinha e não a narradora. E o leitor esperto e inteligente da crônica já vai sacar isso de cara. Então é muito importante conhecermos os sujeitos ocultos, né? E irmos percebendo a fluidez com que a crônica traz os seus elementos. Em mesmo assim arrisquei um pedido, a desinência ei está indicando também a primeira pessoa do singular, o eu. Então aqui o sujeito também não precisa ser explícito, ele pode ser oculto, porque nós vamos compreender. Viu só como é legal usarmos o sujeito oculto para agilizar o texto? Escrever crônica é simples e fácil. E ler uma crônica é muito divertido também, não é? Eu adoro aprender quando eu estou lendo e quando eu estou escrevendo. E você também gosta de aprender português para evoluir em todas as áreas de sua vida?
E se quiser dar alguma sugestão do que você gostaria de ver como gramática aplicada ao texto, deixa aqui nos comentários que a gente tenta, né, fazer uma aula para vocês, tá bom? Então é isso. Olá, tudo bem? Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumão. Ah, mas antes eu quero mostrar para vocês a foto da Sara. Olha que lindo da Sara lendo crônicas. Tão pequena e já apreciando esse gênero literário. Essa foto foi mandada pela irmã dela com a seguinte legenda: olha, minha irmã viciou em crônicas. Não é muito lindo? Então vamos lá, vamos à aula? O que não pode faltar na sua crônica quando você for escrever? E todos os elementos que você pode também observar quando estiver analisando uma crônica. Vamos lá? Bem, primeira coisa é você observar o elemento do cotidiano, um episódio curtinho. Então coloca aí uma lente de aumento no seu cotidiano, recolha um fato bem simples, pode misturar com a imaginação bem dosada, nada de exagerar. Imaginar só o que é possível de acontecer. Você acrescenta uma pitada de um tom, seja de humor, seja um tom lírico, seja um tom crítico, ou um tom de suspense, ou então, quem sabe, um tom irônico. Mas pega o tempero para temperar a sua crônica aí, tá bom? Outra coisa que você não pode se esquecer é de um título instigante. O título é o primeiro contato que o leitor tem com o texto. Então, escolha bem o seu título, para que dê vontade no leitor de continuar lendo, quando ele der de cara com o seu título. Lembre-se de usar uma linguagem bem simples. Use palavras ricas para descrever, que dizem muito, né? Escolha bem o vocabulário. Lembrando que simples não é simplório, né? O simples ele pode ser muito elegante, muito rico. E também lembre-se de que a narrativa precisa ser em primeira ou terceira pessoa, tá? Se for usar diálogo na sua crônica, é discurso direto, para agilizar, né, a fala dos personagens e tornar o seu texto dinâmico, curto, gostoso, rápido. Elementos da narrativa, traga-os de forma bem breve, nada de ficar, né, contando o fato de forma longa. Lembrando que a crônica é um texto curto e rápido. E é isso, né? Depois de você misturar todos esses elementos aí, leva no forno, escreve a sua crônica e eu tenho certeza que vai dar um prato muito gostoso, muito saboroso para o seu leitor. E é isso. Um beijinho e até mais! Depois de tantas aulas com diferentes gêneros textuais, agora vamos falar de matemática. E o mais legal, matemática no meio ambiente. A chuva é importante para o meio ambiente. Quando chove demais numa cidade, os riscos de enchente são grandes. O professor Léo Aquio e o meteorologista Almerino Marinho investigam como a matemática é a chave para calcular o índice pluviométrico e prevenir catástrofes ambientais. Já o ambientalista Detlef Heiner alerta para a necessidade de repensarmos a quantidade de lixo que produzimos.
mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. O clima sempre causou muito impacto nos seres humanos. Desde as primeiras civilizações, os seres humanos vêm observando, estudando e medindo o clima. Nos grandes centros urbanos, a preocupação com a medição das chuvas é levada muito a sério, porque as autoridades precisam se preocupar cada vez mais com as consequências das chuvas fortes. E é justamente a matemática por trás da medição das chuvas que eu vou investigar agora. Hoje eu estou aqui no INMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, para conversar com o Marinho, um cara que prevê o futuro, ou pelo menos parte dele. Marinho, qual é a época das chuvas mais fortes aqui na cidade? A época de chuva mais forte geralmente é na época do verão, devido ao clima ser mais quente, né, e se ter maior evaporação, né, de água. Como você sabe que uma determinada quantidade de chuva é alarmante? Olha, alarmante depende da quantidade de chuva que ocorre em um determinado período. Se for um período muito curto, ela pode causar transtorno para a cidade. Depende da vazão dessa chuva nessa determinada área. O índice pluviométrico registra a quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e período. É claro que a chuva não cai na mesma quantidade em todos os lugares. Por isso, quando se fala em índice pluviométrico de uma cidade, o que está sendo determinado é a média dos valores obtidos pelos pluviômetros espalhados pelos vários pontos da cidade. Eu vou usar 2 pluviômetros caseiros. Aliás, com esse tipo de pluviômetro simples e fácil de fazer, qualquer pessoa pode monitorar a quantidade de chuvas em sua região. E tem outra coisa interessante de se notar nesse tipo de instrumento. Se a gente coloca 2 objetos com formatos diferentes lado a lado durante uma pancada de chuva, percebe que no final da tempestade os dois têm níveis de água praticamente iguais. São Pedro, chuva! Obrigado, São Pedro! Na verdade, se o formato dos recipientes for semelhante a um cilindro ou um prisma reto, o nível da água se mantém em todos eles. Ou seja, o índice pluviométrico não se altera se a gente muda o formato do objeto que capta a água. Mas se o formato do objeto não altera o índice, por que o índice oficial é definido a partir de uma área de captação de 1 metro quadrado? Para ilustrar a resposta, a gente pode pensar em um paralelepípedo com 1 metro de base, 1 metro de comprimento e 1 milímetro de altura. O volume desse paralelepípedo é de 1 decímetro cúbico. No sistema métrico decimal, isso equivale a 1 litro. Ou seja, nesse tipo de recipiente, cada milímetro de altura se traduz em 1 litro de água. Então, quando a gente diz que o índice pluviométrico de um dia foi de 2 milímetros, isso significa que se a gente colocasse nesse local uma caixa com uma base quadrada de 1 metro de lado, o nível da água dentro dele teria atingido 2 milímetros de altura. Medindo dessa forma, fica mais fácil visualizar a quantidade de água que cai durante as chuvas. Quase tão antigo quanto a prática de obter a média de chuvas é abrir o jornal e ler em tom alarmante: está chovendo acima da média do mês. Mas o que é essa quantidade de chuva esperada para um determinado mês? Como se calcula essa estimativa? É aí que entra a estatística. A base de dados sobre as médias de chuva tem quase um século de idade. Com isso, a gente conseguiu montar a média histórica da precipitação de chuva mês a mês em várias cidades. Na maior parte do tempo, as precipitações acabam ficando mesmo muito próximas da média histórica. Mas o clima não é preciso
e variações podem acontecer. Com tantas mudanças, pode parecer meio complicado manter os parâmetros, mas usando a matemática, a gente pode estimar até as variações que vão acontecer. A ferramenta que permite isso é o chamado desvio padrão, que funciona como um jogo de dardos. Se os dardos, que no nosso caso são os registros do índice pluviométrico, estiverem próximos à média, dizemos que o desvio padrão é pequeno. Se estiverem espalhados, dizemos que o desvio padrão é grande. Calcular o desvio padrão possibilita que apenas 0,3% dos casos estejam situados numa distância da média maior do que 3 desvios padrões. Independentemente de eles estarem concentrados ou dispersos, o fato é que 99,7% dos dados de qualquer amostra estão sempre situados a, no máximo, 3 desvios padrões de distância da média. É por isso que a gente diz que a média histórica não é suficiente para entender se a quantidade de chuvas registrada é normal ou anormal. Só quando a chuva extrapola os desvios padrões para mais ou para menos, é que a gente pode dizer, sem medo de errar, que o valor é anormal. A gente não pode controlar os fenômenos climáticos. O que a matemática pode fazer é ajudar a evitar as consequências mais graves, como as enchentes e deslizamentos. A verdade é que o ser humano nunca foi páreo para as forças da natureza. Como se isso não bastasse, a gente não anda tratando muito bem o meio ambiente. O meio ambiente é maravilhoso. A luz que alimenta as plantas, a água que bate nas pedras, as sacolas plásticas que... Peraí, essa sacola não deveria estar aqui. A matemática nos ajuda a dimensionar o tamanho dos estragos que a gente causa no meio ambiente, mas também ajuda a encontrar soluções para esses problemas. E é justamente a matemática por trás da proteção ao meio ambiente que eu quero investigar agora. Hoje eu vou conversar com o ambientalista De Cleve, um cara que luta todos os dias para salvar a natureza contra as forças do homem. De Cleve, você acha que nós produzimos muito lixo? A gente está produzindo cada vez mais lixo. Quanto mais uma sociedade se desenvolve economicamente, né, nessa questão do consumo, mais lixo a gente produz. E existem soluções para o problema do lixo? É um conjunto de soluções, né? Muita gente fala da coleta seletiva, fala da reciclagem, ela é uma parte da solução. Então, na verdade, é um conjunto de atividades que a gente tem que rever, né? Que o ser humano tem que rever na sociedade em geral, para poder chegar a uma solução definitiva. O excesso de lixo é um dos grandes problemas que os ambientalistas enfrentam. Afinal de contas, cada um de nós produz em média 2 kg de lixo por dia. Só sacolas plásticas como essa que eu tenho aqui são o suficiente para assustar qualquer um. Essa sacolinha aqui tem aproximadamente 1/4 de metro quadrado. Sabendo que o brasileiro consome em média 880 sacolas plásticas por ano, dá para imaginar o tamanho do estrago. Se a gente costurasse uma malha com todas essas sacolas, conseguiríamos cobrir todo ano uma área de 21 bilhões de metros quadrados, o que representa 1,5 vezes o território nacional. Mas a sacola é somente um dos muitos tipos de lixo que são despejados no meio ambiente. Por exemplo, a maioria dos produtos vendidos nos supermercados é armazenada em embalagens de plástico, como os produtos de limpeza e os potes de manteiga e margarina. Se a gente somar toda a degradação causada ao meio ambiente e tudo que a gente extrai do planeta, em 2050 vamos precisar de 3 planetas para atender a nossa demanda de consumo. Como a gente não tem 3 planetas, o ideal é utilizar melhor os recursos disponíveis. Nesse contexto, o uso da matemática é importante porque ela ajuda a projetar situações futuras. Isso permite que a gente possa intervir agora para construir uma realidade melhor daqui para frente.
A matemática pode ajudar a gente a visualizar o problema do nosso comportamento em relação à natureza. Na verdade, a gente pode dizer que é uma questão de forma. Vamos fingir que a história do progresso da humanidade é essa pista de autorama aqui. Até agora, a gente construiu um modelo baseado na extração de bens naturais que são processados pelas fábricas e transformados em produtos, que são vendidos, consumidos e depois transformados em lixo. Como uma boa parte do lixo que a gente produz não é reciclável, já dá para ver onde essa estrada vai parar. E a gente pode acabar com esse carrinho. Na verdade, esse modelo linear que representa nosso comportamento é um ciclo aberto. Por outro lado, a gente poderia pensar em um sistema que funcionasse mais como um ciclo fechado, em que a gente pudesse repor na natureza pelo menos uma boa parte das coisas que a gente retira. Nesse caso, as chances da gente ir para o buraco são bem menores. É por isso que os ambientalistas como De Cleve dizem que o grande desafio da atualidade é transformar o sistema linear da produção de bens em um ciclo fechado e renovável, que tenha relação sustentável com o meio ambiente. Isso pode acontecer através da utilização de energia limpa, diminuição da poluição e da produção de lixo e de alternativas de reposição dos bens, como a reciclagem e os créditos de carbono. Ao longo da história, e principalmente após a Revolução Industrial, o ser humano pegou muitos empréstimos junto à natureza. Mas o Banco do Planeta tem recursos limitados e em breve não vai ter mais recursos para emprestar. Além disso, a natureza precisa cobrar a dívida e os juros tendem a ficar cada vez mais caros. Uma das formas criadas pelo homem para pagar ao menos parte de sua dívida é estimular a emissão de oxigênio na atmosfera, para compensar as emissões de carbono. Quando a gente queima combustível ou desmata as florestas, as reações químicas produzem gases de carbono que contribuem para poluir a atmosfera. Para compensar isso, foram criados os créditos de carbono. Existem equações específicas que modelam quanto cada indústria, plantação, atividade de extração ou mesmo pessoas comuns representam em termos de emissão de carbono para a natureza. Depois disso, outras equações representam o cálculo da quantidade de oxigênio que cada um desses elementos deve emitir para compensar suas emissões. Através do cultivo de mudas e reflorestamento de matas nativas, o oxigênio é reposto na atmosfera, reduzindo a dívida humana com o meio ambiente. A solução não é ideal e está longe de significar que todos os problemas estão resolvidos, mas já é um grande passo para a humanidade sair do vermelho na dívida com o meio ambiente. Como minha avó já dizia, prevenir é melhor que remediar. Seja na prevenção ou no remédio, a matemática sempre tem uma ferramenta para oferecer. Mas observar o meio ambiente não é só uma questão de prever ou solucionar problemas. Às vezes, os matemáticos só querem respirar ar puro, sentir o vento no rosto e entender a beleza desse planeta, que tem lindas nuvens em forma de fractal, pássaros que formam triângulos. Pois é, não dá para lutar contra a minha própria natureza, né?
Bom, pessoal, finalizamos mais um programa. Quero agradecer imensamente aos professores que contribuíram com o programa, com as ótimas aulas de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estão sentados aí assistindo ao nosso programa. E quero lembrar que se perder o programa é só acessar o canal do YouTube CRPE Divinópolis, que toda a programação de todos os dias está lá, tá? Um grande abraço e até mais!